Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Me chamo Maria Carmen, o canal está como Mari Casinha. Sejam muito bem-vindos aí as novas pessoas, os novos inscritos, né? Resolvi fazer esse vídeo, gente, abrindo meu coração, contando um pouco da minha história pra vocês. Porque, pra quem não sabe aí, eu já tratei e ainda trato, né, de síndrome do pânico, né, e ansiedade generalizada. Então eu quis trazer porque na época que eu tive bastante crise, tive muitos problemas com isso, eu procurei muitos vídeos e eu encontrei poucos, na verdade, né? Então eu quis trazer para vocês conhecerem também um pouquinho sobre mim, sobre a minha família. Então é isso, bora lá para começar essa história. Não reparem porque eu estou com a garganta meia fanha, não tá saindo muito bem não, gente, mas tô me esforçando aqui pra o áudio ficar legal pra vocês, tá bom? Já peguei até uma garrafinha de água, então se eu beber um pouquinho de água aí no meio do percurso, gente, me perdoem, já vou até tomar um pouquinho. Inclusive, gente, bebam água, hein? Gente, eu sentei aqui pra ficar um negócio bem despojado, gente, porque eu não quero trazer tristeza, não. Eu quero fazer um vídeo assim. Vou contar o relato da minha vida e também contar, gente, que acontece coisas boas, como que a gente pode superar isso também. Então fique aqui até o final do vídeo pra vocês verem o desenrolar dessa história, tá bom? Eu fiz até um roteirinho, gente, por quê? Porque às vezes a gente se perde, né? Então eu fiz um roteirinho porque eu queria falar bem os detalhes pra não esquecer nada. E se ficar muito grande, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá bom? Então é isso. Eu vou lendo aqui de vez em quando, então por isso eu vou dar umas baixadas na cabeça. Com a cabeça, né? Então tá. O que acontece, né, gente? Eu sempre fui uma menina muito ativa, uma criança ativa, uma menina... eu tenho 4 irmãos, comigo somos 5, minha mãe e meu pai. E eu sou a caçula de todos, né? Então, gente, com isso, eu acho assim que eu fui um pouco mais, como vou dizer pra vocês, mimada, né? Do que os meus outros irmãos. Minha mãe e meu pai faziam de tudo pra gente também, tudo que era possível, né? Porém, eu acho que minha mãe puxou um pouquinho mais do meu lado, porque caçula, aquele negócio todo, né? E aí ela até conta que ela ia parar no meu irmão, né? E que quando ela foi pra fazer a ligadura, né? E aí descobriu que tava grávida de mim. Então, já aí eu sou um milagre, né? Coloquei até uma blusa aqui, ó, com uma frase, tudo vem no tempo certo. Achei que era com o tempo certo, né? No tempo certo. Só que eu sempre fui uma criança muito ansiosa, fui crescendo, ficando uma adolescente ansiosa também. Tudo que eu queria tinha que ser a tempo e a hora e tal. Então, assim, foi bem assim. Eu era magra, então até meus 10 anos eu era bem magrinha. Magrinha não, magra, normal da criança, né? E aí com 11 para 12 anos eu comecei a engordar bastante, gente. Eu acho que eu coloquei na média aqui mais ou menos, que eu tava pesando acho que uns 70 quilos, gente. Eu fiquei bem gordinha mesmo, bem obesa, uma criança obesa mesmo. E aí, eu comecei a sofrer bullying na escola, aquelas coisinhas, né? Hoje chama de bullying, né? Antigamente não chamava tanto assim, não. Eu tenho 35 anos, viu, gente? Então, só fazia aí as contas, porque eu sou péssima em matemática. Mas, então com 12 anos eu sofria, não era chamado bullying ainda. Mas eu sofri bastante com isso na escola. Enfim, e aí eu comecei a engordar, né? Até que minha mãe resolveu fazer uma dieta comigo. E aí ela me pegou e falou assim, não, nós vamos fazer uma dieta, porque né, já tava demais. E a gente começou a fazer uma alimentação saudável e caminhada. A gente fazia bastante caminhada aqui onde eu moro mesmo, aqui em Sarzedo. E a gente caminhava bastante. E aí, gente, eu consegui emagrecer bem rápido. Acho até que pela idade, né, metabolismo, deve ser alguma coisa sobre isso. E eu emagreci bastante e fiquei bem magrinha. Eu até queria trazer umas fotos pra vocês, mas eu já não achei essas fotinhas. Mas eu fiquei bem magra. Aí eu já estava aí com, vamos dizer que com 15 anos, 14, 15 anos, eu já pesava 54 quilos. Então, olha, eu emagreci bastante, né? E aí, desde então,
eu comecei a ficar muito feliz, né? Porque magrinha, na juventude, aquela coisa toda. E um dia eu fui no shopping e tava tendo inscrição pra modelo e tudo. E aí o olheiro lá, né, me viu e falou comigo: ah, eu quero conversar com você depois e tal. Aí eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito ansiosa. Eu falo com vocês que eu já era ansiosa. E aí ele me chamou e falou comigo que tinha uma agência que queria me agenciar e tal. E aí, gente, eu comecei a desfilar, fotografar e achei aquele mundo assim maravilhoso, né? Só que aí o que aconteceu? Eu acho que eu fui pros extremos também, né? Porque eu comecei até a querer ir pro lado da bulimia. Porque eu tenho os ossos bem largos. Então, assim, eu pesava 54 quilos. Porém, as meninas que desfilavam junto comigo, tiravam foto, pesava 48, 50. Então, eu ficava 54, 56, 58 quilos. Gente, que já era... Só que eu começava a não me reconhecer mais. Então, aí eu ficava muitas horas sem comer, pra ficar magra, pra ficar, né, entrar naquele padrão ali que era preciso, né, vamos dizer assim. E aí eu entrei naquela noia de só fazer dieta, dieta, dieta. E enfim, aí emagreci bastante. Eu vou acompanhando aqui, gente, que senão eu me perco toda aqui, né? Aí o que acontece? Depois disso, nós mudamos daqui de Sarzedo. Não demorou muito, eu fiz 15, 16, 17, isso. Eu fiquei desfilando e tal. E aí nós mudamos daqui de Sarzedo, nós fomos pra Contagem, onde eu conheci o meu marido. E ele morava do outro lado da rua. E aí foi bem assim, gente. Depois eu vou gravar um vídeo contando só pra vocês como que foi interessante ter conhecido meu marido, como que foi. Ele me conheceu lavando caixa d'água. Gente, é um monte de coisinhas aqui. Eu acho que vocês vão gostar da história. Se vocês quiserem que eu grave esse vídeo com ele, que ele grava vídeo comigo, gente. Tem muitos videozinhos aqui que ele tá comigo. Escreve aqui embaixo, coloca assim, nós queremos ver. Porque esse vídeo, gente, eu perguntei lá no Instagram, eu estou gravando porque muitas meninas pediram pra que eu gravasse, gente. Porque hoje em dia, a ansiedade e a síndrome do pânico aí, né, tem vindo forte aí depois da pandemia, essas coisas todas que estão acontecendo, né. Agora é eleição de novo, então assim, vou beber um pouquinho de água, gente. A minha garganta tá querendo inflamar, então assim, aí eu tenho que ficar hidratando. Mas aí eu vou gravar pra vocês esse outro vídeo depois. E se estiver gostando, gente, já se inscreve no canal, dá aquele joinha que ajuda a gente demais. Eu tô gostando muito de gravar vídeos pra vocês. Me segue lá no Instagram, vou deixar passando aqui pra vocês também. E vamos continuar aqui, né? E aí, gente, eu conheci meu marido. Com uma semana a gente começou a namorar, gente, sim, a gente começou a namorar porque eu vim de uma igreja evangélica, né? A minha família são família de pastores, de pessoas que sempre trabalharam na igreja, então a gente não podia ficar, né? Igual chamava antigamente, então a gente tinha que namorar pra casar, aquele negócio. Então eu sempre também fui criada assim, num regime meio que semi-aberto ali, né? Mas, então a gente começou a namorar e tudo. E logo a gente, tanto que o processo do meu casamento, gente, foi muito rápido. Em um ano eu noivei e casei, namorei, noivei e casei. Tudo certinho, civil, na igreja, foi tudo muito lindo e tal. Então assim, tava vendo um sonho, né? Muito nova também, né, gente? Eu casei com 17 para 18 anos, meu marido acho que tava com 23 na época. Tava bem novinha. E foi aí que começou, gente, uma grande jornada na minha vida, né? Com um mês de casada, gente, eu descobri que eu tava grávida. E aí, aquela pessoa, né, gente, descabeceada, casei cedo, gente, não tinha dinheiro pra praticamente nada, aquelas coisas, mas não tava meio que ligando, né? E aí eu engravidei, gente, então, tipo, ai, aquele sonho de casinha, a gente tinha alugado a nossa casinha pequenininha, nossos móveisinhos, então a gente ganhou muita coisa dos padrinhos. Então, assim, desculpa. E aí, eu muito feliz, era em dezembro, eu lembro que era final de ano, então eu fiquei muito feliz. E aí eu fui com a minha irmã e minha mãe pra fazer ultrassom mesmo, só pra ver, né, o neném e tudo. E cheguei lá, gente, na ultrassom, essas coisas, eu quero que vocês entendam, gente, que relatar essas coisas e lembrar
me causa um pouco de desconforto, mas eu quero trazer com esse vídeo que há solução, gente, sabe? A gente vai melhorar, a gente melhora e tem técnicas para isso, tem pessoas, são anjos nas nossas vidas que nos ajudam, que nos acompanham nesse processo. Então, assim, agarra com Deus e vambora. E aí, quando eu fiz a ultrassom, a médica me perguntou se eu tinha tido algum sangramento. Gente, eu não entendia nada. E eu falei com ela, eu falei, não, e eu não tinha tido mesmo, não tinha tido sangramento. E aí ela falou assim, porque você teve um aborto espontâneo com 7 semanas e poucos dias, quase 8 semanas. E eu não entendia nada, eu falei, porque na minha família nunca tinha tido casos de aborto, dessas coisas, eu não sabia, era tudo muito novo. Gente, eu fiquei em choque. Eu sei que eu levantei da maca, assim, em choque, a lágrima só descia, sabe quando você não faz nem força pra chorar, parece que a lágrima descia sozinha. E eu fui pro banheirinho pra trocar de roupa. E ela falou, volta que eu vou conversar com você. Tava minha irmã e minha mãe comigo. E aí eu voltei. Não, eu entrei no banheiro. E no banheiro eu chorei muito. Eu fiquei no banheiro uns 5 minutos chorando. E, tipo, fora da casinha mesmo, real. E aí eu saí em choque. Eu não consegui conversar com a mulher. Não consegui nada e tal. Porque a família já sabia. Já tava muito feliz, né, com o filho, com a notícia, né, da gravidez. E aí eu fui embora pra casa e aí foi onde começou uma tristeza muito grande, né, na minha vida, gente, no meu coração, na minha mente, né. E aí eu vou resumir, né, gente, porque não dá pra eu ficar contando muito, que senão vai ficar muito grande o vídeo. E aí eu perdi o neném, aí tive que fazer a curetagem, eu nem sabia o que era curetagem. Aí falaram pra mim, né, que tinha que limpar o útero e tal. Nessa vez eles nem falaram pra mim que poderia, né, terminar de abortar em casa, não precisava fazer a curetagem, mas enfim. Aí eu pesquisei, nem minha mãe sabia o que era curetagem. E olha que minha mãe é de uma família grande, de 16 irmãos, e nunca tinha tido isso. Então, assim, eu falei, nossa, eu fui premiada, né, com isso. Mas, enfim, de certa forma, eu acho que era pra ser, né? Deus sabe de todas as coisas. E aí eu fui fazer essa curetagem, tomei anestesia, aquelas coisas tudo, e eles me colocaram no quarto, gente, não tinha vaga. E eles me colocaram no quarto onde as mães estavam chegando com os seus bebês, porque não tinha vaga. E aí todo mundo que entrava perguntava pra mim, as mães que entravam, né, com os neném, os bercinhos do lado, perguntavam pra mim, e seu bebê, onde que tá? Aquela coisa toda. E eu só chorava. Minha mãe ficou comigo e eu chorava. E aí eu falava assim, não, eu não tive o bebê, eu perdi o bebê. Aí elas falavam, mas aí eu tive que dormir lá, ouvia os neném chorando de manhã. Então foi uma coisa que mexeu muito comigo. Tá, e aí depois disso fui pra casa e tal, já não era a mesma coisa, né? Mas eu falei assim, os médicos falaram comigo que é normal, que muita gente, que acontece isso na vida de muitas pessoas, que isso é normal do corpo também, e que depois de 3 meses eu já poderia tentar de novo e tal, né? Aí, pensa bem, gente, depois de 3 meses, o que me acontece? 3 meses certinho, gente, engravidei de novo. E aí tô eu lá, toda feliz, porém, já com medo. Então, eu já fiquei com medo dessa gestação. Eu tinha medo de ir no banheiro, eu tinha medo de ver sangue na calcinha, eu tinha medo de... Gente, eu tinha medo de tudo. Tinha medo de fazer ultrassom, tinha medo de um monte de coisa. E aí foi entrando essas paranoias na minha cabeça, né? Então, eu fiquei, assim, muito, muito atribulada e feliz. Então, foi um misto de emoções. Aí, eu não tinha feito ainda ultrassom nem nada e tal, e já ficava com aquela expectativa, né, com medo de abortar de novo, aquele negócio todo e tal. E até que um dia, antes mesmo de eu fazer a primeira ultrassom, eu não tinha feito ultrassom ainda, vou no banheiro e vejo lá uma manchinha de sangue. E aí meu mundo já desabou todo, e eu falei, meu Deus, não tá acontecendo isso de novo comigo, né? E aí eu fui pro hospital. E, de fato, eu tinha abortado mais um bebê, gente. Era o 2º aborto. E aí, né, aí eu já comecei a pensar outras coisas, gente. Eu falei, eu não posso ter filho, eu já comecei a pensar coisas mais pesadas, né? Eu não posso ter filho, eu tenho algum problema,
eu comecei a fazer um monte de exame, sabe? Então eu fiquei bem preocupada com isso. Vou até tentar ler um pouco do roteirinho aqui pra mim não me perder tanto, né? Onde que eu parei. E aí eu perdi o segundo bebê, fiz curetagem de novo. Não, minto. Nessa segunda, o médico falou pra mim que eu poderia esperar em casa, pra me poder terminar, né, de expulsar em casa. E eu fui pra casa, fiquei na casa da minha mãe e fiquei lá e tal, esperando. Menina, menino, não sei quem tá assistindo, menino e menino, teve uma hora à noite que me deu uma cólica tão grande, mas uma cólica tão grande, gente, parecia, eu não sei se a dor do parto é assim, mas eu tive muita dor, muita dor. E aí começou, ai gente, é cenas horríveis, sabe? Só quem já abortou sabe como é e é muito triste. E eu fiquei desesperada, fui pro hospital e tudo, achei que já tinha abortado tudo lá no vaso mesmo, né? Mas enfim, cheguei lá no hospital achando que eu não ia precisar mais da curetagem, né? E ficou um pedacinho, gente, desses negócios, né, gente, da placenta, se eu não me engano, no colo do útero e não podia ficar porque corre risco de infecção. E aí o médico pegou e falou comigo que eu precisava fazer a bendita, vamos falar bendita porque salva muitas pessoas também a curetagem, né, gente? Porque senão poderia dar uma infecção e eu não podia ficar. Então eu sofria aquela dor toda e sangrava muito, 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 parecia que eu ia desvanecer assim em sangue. E aí o médico fez a curetagem de novo. Fiquei de novo no hospital, aquela coisa toda, e já sabia das coisas tudo direitinho. Só que aí eu meio que perdi já o sentido da vida, gente. Já tava muito frustrada. Aí já não queria já mais. Aí comecei a ver se eu fazia, né, exames pra ver se eu tinha algum problema, porque aí eu já achava que eu tinha problema, porque perder 2 em sequência, né? E eu fazia os exames, não dava nada, não dava nenhum problema e tudo. Até que eu fui numa médica, gente, que foi um anjo na minha vida, eu tenho certeza. É por isso que eu falo que as coisas acontecem. Elas não são em vão, gente. Elas fazem a gente ser pessoas melhores. E só recapitulando aí um pouco, eu comecei a ganhar um pouco de peso também aí nessa época, né, gente? Porque eu engravidei, perdia, aí aquela compulsão, começava a comer também, então assim, aí comecei a ganhar peso, já não era mais aquela magra que desfilava, então fiquei bem gordinha. Aí já começou as tristezas de estar gorda, de ter perdido o neném, de tudo. Aí desmoronou. Fora que eu casei muito nova. Então, com 1 mês de casada, eu perdi um bebê. Com 3 meses de casada, 4 meses de casada, eu perdi outro. Então, assim, novidade de casamento. Eu, com 17 para 18 anos, casei, né? Então, vamos colocar 18. Meu marido com 23. Totalmente meio que descabeceados os dois, né, gente? Então começou os conflitos também de marido e mulher. E perdendo o neném, gente, começou uma confusão. Virou um caos. Virou um caos o meu casamento, virou um caos a minha vida, virou de cabeça pra baixo. Então, assim, a gente brigava constantemente. Então foi uma época muito difícil da minha vida, muito difícil. E aí, eu tô chegando mais perto aqui pro áudio ficar melhor, porque às vezes eu sinto que minha voz tá falhando. Beber mais água. Pega a pipoca, meu povo. E aí, o que acontece? Depois disso, aí a gente começou a ter muito conflito e tal, né? E foi aonde eu encontrei o anjo, que eu falei pra vocês, que é essa médica, ela chama Gleide Somar. Quem me dera, né, que ela estivesse assistindo esse vídeo, mas se ela tiver, um beijo pra você, você é um anjo na minha vida, que Deus colocou na minha vida. E ela falou pra mim assim, olha, você não vai ter mais bebê por agora. Agora nós vamos fazer 1 ano de tratamento tomando ácido fólico, né? Porque seu útero está fraco. O médico anterior poderia ter feito isso? Poderia. Mas, né? Eu não, aí é só Deus que sabe. E ela falou pra mim que eu não ia engravidar agora, que eu ia ficar um ano fazendo tratamento com ácido fólico pra fortalecer o meu útero. E até porque eu já tinha passado por 2 curetagens. E assim eu fiz, né, gente? Eu não queria sofrer mais. E aí eu fiz. E fiquei 1 ano tratando, tomando ácido fólico 1 ano direitinho, cuidando e tal. Fiquei 1 ano direitinho. E nisso, né, entre trancos e barrancos no casamento, aquele negócio todo, tentando adaptar o casamento, meio conturbado. Aí separava, voltava. Então, assim, separava não
eu já separamos algumas vezes, assim, de eu ficar na casa da minha mãe alguns dias, ele ficar na casa da mãe dele, mas não separações, assim, de tempos demais, não. Eu e meu marido, graças a Deus, nunca ficamos, assim, muito tempo sem nos conectar, né? Mesmo quando eu tava na casa da minha mãe e ele tava na casa da mãe dele, a gente sempre tava junto. É estranho, mas é verdade. Então era uma separação que eu não consigo explicar. Até que, nesse vai e vem aí, né, eu engravidei uma terceira vez, depois deste 1 ano, né? Que foi o meu milagre, que é o meu Guilherme, que ele vai fazer 13 anos, né? Então, assim, e foi boa a gestação, gente, em questão, assim, de saúde. E o Guilherme, né, que vai fazer já 13 anos. E foi assim, fiquei com muito medo de novo, gente. Não foi uma gravidez assim que eu fiquei assim, nossa, que, né, sossegada. Não, fiquei com medo, porque eu já tinha passado por duas. Falei assim, então eu cantava, gente, eu me apeguei a Deus. Eu falei, Senhor, me ajuda. Deus é minha força, Ele é minha rocha, minha fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia mesmo, gente. Então, assim, peguei a Deus e sempre orava, abençoava meu filho, abençoava minha gestação. E nisso, foi numa época bem conturbada do nosso casamento. Eu fiquei bastante na casa da minha mãe, grávida lá, e meu marido ficava na casa da mãe dele. Então, assim, foi uma coisa meio conturbada. Mas eu tive o apoio do meu marido, assim, em partes. Ele pagava as consultas, pagava as coisas, ele sempre me ajudou. Mas eu passei a maior parte da gravidez sozinha, mesmo no quarto da minha mãe. E aí, enfim, eu fui e, gente, olha só. E eu tinha um plano de saúde, mas ele não cobria o parto, né? E eu me apeguei muito a essa médica que me ajudou, né? E eu queria muito que ela fizesse o parto pra mim. E ela não podia porque ela não era plantonista, né? E aí eu falei assim, nossa, eu fiquei muito triste. Eu orei, ajoelhei, pedi a Deus, falei, oh Deus, nossa. Aí eu sonhando, né? Falei assim, ela podia tanto, e o parto dela era 6 mil reais, gente, 7 mil, e eu não tinha condições disso, né? E eu era um sonho. E essa gravidez, gente, eu ganhei o Guilherme, gente, com 41 semanas. Mesmo assim, porque eu tive que fazer cesárea, porque eu não tinha passagem nenhuma. Ela esperou até o final pra me ser parto normal e nada. Ela fazia, né, o toque e ela falava, nossa, aqui não passa nem um mosquitinho. E aí, assim, eu tive que, com 41 semanas, né, já tem que tirar o neném. E aí eu tirei, foi a coisa mais linda da minha vida, o choro mais lindo. Só que o que aconteceu? Na última consulta, essa médica fala assim pra mim assim, ô Carmen, o que vai... ela fez um negocinho lá e falou assim pra mim assim, ela já sabia da minha história, do que eu tinha passado, e ela simplesmente virou pra mim e falou assim, eu vou te dar o parto. E eu, oi? Eu não acreditei na hora, eu chorei tanto, gente, eu chorei tanto. E aí foi no hospital particular, porém, né, ela não me cobrou nada. O meu plano cobria o hospital, mas não cobria a médica, né? E ela fez meu parto, ela e a que trabalhava junto com ela, gente, foi perfeito. Foi perfeito. Teve até a salinha com vidro, meu pai e minha mãe pôde ver do lado, minha irmã, foi muito lindo. E aí eu fui com meu filho pra casa, né? Coisa mais linda do meu coração. E nisso aí foi onde foi um resgate muito grande, sabe? Mexeu muito com os nossos corações, com o meu, do meu marido, porque ele ia lá e via o neném, aí ficava, né, querendo, ele ia todo dia. E aí um dia que ele foi e ele não podia ficar com o neném, a lágrima desceu assim no rosto dele. E aí foi aí que a gente resolveu arrumar nossa casa de novo e enfrentar as coisas e ficar juntos de novo. Então o amor aí foi muito maior, né? E aí, e até porque, né, gente, o meu casamento foi Deus quem preparou. Então, assim, teve muitas pedradas, muitas coisas, muitas pessoas, às vezes, que a gente achava que queria o nosso bem, na verdade não queria. Então, assim, é muita coisa, gente. Então, assim, e aí onde entra também a frustração com amizades, com pessoas, enfim, né? Isso aí acontece na vida de todo mundo. Mas a gente tem que ter a mente forte pra isso.
Aí eu fui pra casa e a gente conseguiu alugar uma casinha, a gente foi, fez o quartinho do neném, do Guilherme, e começamos aí viver uma vida plena, graças a Deus. E daí a gente nunca mais se separou, nem de dormir separado. A gente não consegue dormir um na casa de outro, ou se eu dormir na casa da minha mãe um dia, não consigo dormir sem meu marido. Graças a Deus. E aí o que acontece? Nós passamos aí 4 anos, né? De espera, e nós engravidamos de novo, gente, que veio a nossa linda Alice. A Alice vai fazer 8 anos, gente, e ela é uma princesa, é um sonho da minha vida. E só que foi uma gravidez meio conturbada, gente, já na saúde, que eu digo, né, não tão psicológico, porque eu já tava com meu marido, já tava tudo certinho. Só que o que acontece? Gerou esse monte de frustrações, esse monte de coisa, né? Porque a síndrome do pânico, ela não aparece assim, do nada. Não é porque você não tem nada. Ou é porque você tem muita ansiedade, ou é porque você passa por muitos traumas, ou é por algum motivo. Algum motivo tem. Mesmo que às vezes seja até sem você estar pensando que você tá tendo, você é inconsciente. E ela surge do nada, né? E aí eu engravidei da minha filha, já tá com 20 minutos de vídeo, gente. Então eu acho que eu vou fazer um segundo vídeo e vou contar como que foi a gravidez da minha filha e como que aconteceu a síndrome do pânico na minha vida, que foi aí na gestação da Alice. Eu ainda estava grávida quando eu tive a crise de pânico. Aí eu vou contar mais pra vocês sobre a crise de pânico, vou contar pra vocês como foi que ela já tem 8 anos, né, gente? Então tem muita coisa aí pra me contar. Então se inscreve no canal se vocês quiserem continuar assistindo, porque senão fica muito longo o vídeo. E ativa o sininho de notificações, porque aí assim que eu liberar esse vídeo, vai aparecer no seu celular, né? Dá aquele joinha que ajuda a gente demais. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e ele divulga para mais pessoas. E eu acho muito necessário, gente, nessa época, a gente ter informação. Porque no final desenrolar dessa história, vocês vão entender como que a gente consegue melhorar, o que eu fiz pra mim estar melhorando. Então, assim, curta, comenta aqui se você... Se aconteceu alguma coisa, né, parecida com você também aqui, comenta que eu quero ler cada comentário, tá bom, gente? Me segue lá no Instagram, porque lá eu coloco tudo em tempo real pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Sei que não é um tema muito legal de se abordar, né, mas é uma realidade que acontece com muita gente. Depois disso, eu fui ver que isso era mais comum do que eu imaginava. Então, assim, porque aí a gente entra naquele mundo e começa a conhecer pessoas que estão passando por isso também, né? Então, é aí que a gente entra pra ajudar, que é isso que eu tô querendo fazer aqui com esse vídeo, ajudar as pessoas, tá? Então, um beijo pra vocês. Muito obrigada pra todos que tenham assistido até aqui. E é isso, até o próximo. Tchau!